Em 10 anos, nós tivemos um aumento de 1 milhão de mães solteiras. Isso mesmo, de 2005 a 2015, cresceu em 1 milhão o número de mães solteiras no Brasil. Esses números são dados do IBGE, que eu vou deixar para vocês aqui na descrição desse vídeo. E a proposta desse vídeo é a gente discutir a respeito de como são criadas essas crianças sem os seus pais biológicos. Eu sempre tive muita dificuldade para poder falar sobre o meu relacionamento com meu pai, né? A falta desse relacionamento com meu pai. Só que hoje eu decidi abrir meu coração aqui para vocês e falar a respeito de como eu me senti nesse processo de ter sido criado sem meu pai biológico. Porque eu tenho visto um número maior, até mesmo de amigas minhas, criando filhos sem a presença paterna. E elas sempre questionam a respeito desse pai, da falta que esse pai faz, de como essa falta vai influenciar no desenvolvimento e crescimento da criança. Então, se você já gostou do tema do vídeo, dá o seu like, inscreva-se no canal caso você não seja inscrito e compartilhe esse seu vídeo com amigos seus que passaram ou passam por essa situação, já que é um número tão grande no Brasil, aproximadamente de 20 milhões de famílias, onde a mãe cria o filho sem pai. Meus pais se conheceram num pagode, já falei isso aqui em outro vídeo, vou deixar aqui para vocês o card, para vocês entenderem melhor como funciona essa minha história. E eles namoraram por determinado tempo. Meu pai vinha de um outro casamento, onde ele tinha abandonado também a mulher com a primeira filha dele, que é minha irmã mais velha. E aí eles foram felizes durante um tempo, minha mãe engravidou, e durante a gravidez da minha mãe, eles se separaram. Quando minha mãe estava com aproximadamente 6 meses de gestação, eles se separaram. E como vocês podem imaginar, não foi uma separação nada saudável, né? Foi um abandono mesmo. Porque minha mãe saiu de casa para poder construir essa vida com o homem que ela amava. E quando ele não quis mais, ela simplesmente não prestava e acabou. Eu não quero mais estar casada com você. E aí fica sozinho com essa barriga e com essa gravidez. E foi o que aconteceu, né? Com isso, minha mãe acabou casando, né? Se envolvendo com outro rapaz, que já era afim dela, né? Por um tempo, para poder garantir pelo menos que a gente teria casa e alimento. E assim começa a minha história. Nada muito bonita, nada muito legal, só que muito normal entre as pessoas negras principalmente, né? E como era de se esperar, nesse segundo casamento, minha mãe também teve grandes problemas com meu pai de criação, que eu chamo de pai. E aí ela resolveu se separar e a gente foi morar com minha avó. Então minha mãe já era uma mulher solteira de 2 casamentos, com 2 filhos. E eu cresci acreditando que eu precisava dessa aproximação desse pai, sabe? Do meu pai biológico. Então minha mãe nunca me negou, nunca me escondeu quem era meu pai. A gente chegou a ter um tipo de contato assim muito distante, mas tivemos um contato na minha infância, na minha primeira infância. E quando eu comecei a ter um pouco de autonomia para poder decidir sobre as coisas que eu queria, eu pedia para estar com meu pai. E a minha mãe fazia contato, né, para poder ele me buscar, pra gente se ver. Eu fiquei diversas vezes, eu não sei nem enumerar quantas vezes isso aconteceu, mas foram muitas vezes, arrumado com minha mochila no portão, esperando meu pai vir me buscar para passar o final de semana lá com ele, e ele nunca veio. E minha mãe sempre acreditava quando ele falava, não, prepara o Antônio que eu tô indo buscar. Minha mãe fazia isso e não acontecia. E mesmo com toda essa dificuldade que a gente tinha de estar perto, né, porque ele não queria estar perto de mim, a verdade é essa, eu insistia nessa relação porque eu achava que seria essencial para mim. Inclusive, quando eu comecei a demonstrar, né, trejeitos que as pessoas consideravam de uma criança viada, e já falavam que isso era por falta da referência paterna, né? Ah, ele não foi criado com pai, por isso que ele tem esse jeito, por isso que ele desmonheca, por isso que ele gosta de dançar, por isso que ele gosta de arte, por isso que ele gosta de tudo, porque meu pai não existia, então meu pai era o culpado pelo meu jeito afeminado nessa primeira infância. As pessoas achavam isso. Com 10 anos, eu tive muitos problemas na escola, né, por conta disso. E eu odiava o Dia dos Pais, eu odiava. Porque eu não tinha pra quem dar presente nunca. Sempre era muito difícil ver na televisão as homenagens pros pais e tudo mais. E minha mãe percebia essa falta, né? E aí a psicóloga da escola percebeu que eu tava tendo desempenho ruim, porque eu ficava pensando muito nisso tudo, era muito horrível. Principalmente não ter o nome do meu pai no meu registro. Isso pra mim sempre foi um problema. Não mais, mas por muito tempo foi um problema. E quando eu passei pela psicóloga, a minha psicóloga junto comigo escreveu uma carta pra eu entregar meu pai. E aí eu fui até o trabalho do meu pai. Tem um detalhe que eu não contei, nós moramos em bairros vizinhos, só pra vocês entenderem melhor essa história. E eu fui até o trabalho do meu pai, levei a carta, e na carta a psicóloga falava, né, que eu sentia falta do convívio com ele, e que uma das faltas que eu tinha era do reconhecimento paterno, né, no registro. Ele virou e falou, Antônio, mas
Eu não tenho nada para deixar pra você. Você quer meu nome pra quê? E foi horrível isso pra mim. Foi horrível, sabe? Porque você pensa, se você comete, né, um erro, não dizendo que eu tenha sido um erro, uma pessoa maravilhosa dessa, impossível, né? Mas se você comete um erro, o mínimo que você pode fazer é assumir. Imagina quando você faz um filho, sabe? Ele falou pra mim que não me assumiria porque não tinha herança pra me deixar. O que eu achei bem problemático, até porque o motivo de eu fazer questão, né, que eu tivesse o nome dele no registro não era por herança, porque eu sabia que ele não tinha. Era porque todo mundo tinha, né, o normal, já que você fez o filho e sabe que é seu filho, por que não assumir? E esse episódio foi muito traumático, né, apesar de todos os outros problemas que eu tive durante toda a minha evolução, né, durante todo o meu crescimento por conta do meu pai. Eu fui crescendo e uma coisa que eu achei muito legal da parte da minha mãe foi que minha mãe nunca me colocou contra o meu pai. Apesar dele ter sido um homem muito ruim pra ela, né, nunca me colocou contra ele. Ela sempre quis que eu tivesse minha própria opinião a respeito de quem aquela pessoa era, né. E aí eu fui crescendo, fui entendendo melhor as coisas e com 16 para 17 anos eu decidi que eu não queria mais conviver com meu pai depois de um dia em que nós estávamos no mesmo ponto de ônibus e ele fingiu que não me viu. Depois disso ele falou com minha mãe, encontrou minha mãe no shopping, disse que me daria um presente de Natal, roupa, né? Que na época a gente fazia questão de usar roupa de Natal, Réveillon. E mandou eu ir pra porta do trabalho dele, que quando ele saísse ele ia me dar o dinheiro pra ir no shopping pra comprar a roupa. Eu fiquei na porta do trabalho do meu pai de 11 horas da manhã, que foi o horário que ele combinou, até 7 horas da noite pra descobrir que ele não tinha ido trabalhar naquele dia. E ele não fez a menor questão de avisar. E desde esse dia eu abominei, assim, ele como pessoa. E eu contei tudo isso pra vocês entenderem mais ou menos o contexto e por que eu cheguei nessa conclusão a respeito de ter sido criado, né, sem um pai. Quando a gente fala de referência, a gente fala de exemplo, né? Eu acho que uma coisa está muito atrelada à outra. Porque se você parar pra pensar nesse pai que eu tive, ele não era uma referência nem como pessoa, né? Alguém que mente, que ilude, que abandona. Sabe, o que mais fez eu me questionar durante muito tempo era, caraca, por que ele cria meus irmãos, que não são poucos, eu tenho muitos irmãos. Eu acho que com ele, uns 9, morando na casa dele. Fora os outros que ele também abandonou. Se ele cria os meus irmãos, por que não eu? Sabe, minha mãe casou com um cara que até então ela não gostava pra poder me dar o que comer. E depois que minha mãe separou desse cara, nós passamos muita fome. Eu passei fome diversas vezes. Eu tive 2 festas de aniversário na minha vida. Uma com 7 anos e uma com 23, porque eu pude pagar. Sabe? Enquanto eu tinha um pai que tinha um trabalho, que tinha uma família, que tinha uma vida estabilizada e que não ligava pra isso. É esse tipo de referência que me falta. É com esse tipo de pessoa que eu tinha que conviver pra ser homem ou pra ser alguém melhor. E eu me perguntava, será que ele não percebe que eu tô sofrendo, que eu sinto falta dele, que eu quero uma relação para além de interesse financeiro, que também era uma obrigação dele como pai, né? Mas que era para além disso. E isso sempre foi muito doloroso para mim, saber que a nossa relação não existia porque ele não queria. Não era porque ele não podia, não era porque ele não tinha condições, não era por nada disso, era porque ele não queria. Com o passar dos anos, eu fui entendendo que, de fato, eu não precisava daquela referência, que eu não precisava daquele pai. Eu olho pra vida dele hoje, pra vida dos meus irmãos que foram criados por ele, e eu fui a primeira pessoa, o primeiro filho a entrar na universidade, o primeiro filho a conquistar um monte de coisas. E eu tenho irmãos que tiveram uma vida muito difícil, sabe? Tipo, eu tive um irmão que morreu esquartejado da adolescência pra juventude. Será que se eu tivesse sido criado por esse homem, eu seria a pessoa que eu sou hoje? Eu amo os meus irmãos, só que eu não queria passar pelas coisas que eles passaram com essa referência, com esse pai. Não desejo isso pra ninguém, na verdade. Então hoje eu percebo que foi muito melhor ter sido criado só pela minha mãe, minhas tias, minha avó, do que ter tido contato com uma pessoa desse tipo. Então, antes de questionar a respeito dessa presença paterna, né? E quando eu digo de presença mesmo, não financeira, porque como eu já falei, é uma obrigação. Por que esse pai não dá atenção pro filho, que tem que conviver mais com o filho, que o filho tem que conviver mais com o pai? Tenta analisar se essa pessoa é uma pessoa que vale a pena essa criança, né? Esse filho, essa filha ter relação. Porque tem convívio que traz muito mais coisas ruins do que coisas boas, entendeu? Então nem todo pai vale a pena realmente estar perto. E todos esses anos eu chorei, eu sentia falta de alguém que eu não conhecia. Eu chorava
por não poder dar presente pro meu pai. Eu chorava por não ter um pai que merecesse um presente. Isso foi muito doloroso pra mim. Hoje, graças a Deus, não é mais uma questão. Eu consigo falar disso, como tô falando aqui com vocês. Mas, infelizmente, a gente vê um número muito grande de pessoas, principalmente negras, né? Meninos e meninas negros que foram criados sem pai. E por muitas vezes a gente se pergunta, eu tô nesse lugar também, caraca, como poderia ter sido minha vida se eu tivesse sido criado pelo meu pai, se eu tivesse meu pai perto. E talvez você tivesse até um pai bom, sabe? Que eu duvido muito, né? Porque quem abandona, mas talvez não. Talvez o jeito que você foi criada, né? Com a sua mãe, com seus avós, foi a melhor coisa que te aconteceu. Então, antes de tudo, seja grata à vida que você tem. E se você é mãe, antes de fazer questão de que seu filho, sua filha conviva com um pai que não tá afim de ser pai, pensa se vale a pena forçar essa relação, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dá um like aqui, como eu já pedi. Vou deixar as minhas redes sociais aqui, ó, pra vocês me seguirem e a gente ficar mais pertinho. Um beijo e até o próximo vídeo.